Aleluias. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, neste momento, apresentar ao Senhor o teu servo, ó Deus, que está nesta noite na responsabilidade, Senhor, de ministrar a tua palavra para a tua igreja nesta noite. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usar de misericórdia nesta noite para conosco, ó Deus, e usar o teu servo aqui nesta noite, Senhor, como um canal de bênção para nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa falar através do teu servo aqui nesta noite, Senhor, ó Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor já tem usado por muitas vezes, que o Senhor possa mais uma vez nesta noite usar o teu filho, o teu servo, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus queridos. Uma alegria nós estarmos juntos esta noite para mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta obra, prazer revê-lo, pastor Renan, também pelo convite a todos os irmãos. Trazemos o abraço do pastor João Machado, toda a Assembleia de Deus em Alto Laje para todos os irmãos. É sempre uma alegria nós estarmos juntos. Não há nada melhor do que estarmos na presença daquele que tudo pode, que tudo tem, que tudo faz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Abramos, meus queridos, a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, glória. Capítulo de número 4, verso de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Glórias ao nome do Senhor. Bendito para sempre é o nome dele. Marcos capítulo 4, versículo 35, quem achou, diga amém. Obrigado, meu querido. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, verso 1. E chegaram ao outro lado, a província dos Gadarenos. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Este é o primeiro milagre operado por Jesus após o Sermão da Montanha. Capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós encontramos Jesus ministrando a base doutrinária do seu evangelho, onde ele começa dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a ministrar, Jesus começa a dividir, compartilhar aquilo que é o cerne, aquilo que é o centro do verdadeiro evangelho. Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora, é pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode pegar um velador e esconder debaixo do alqueire, antes coloca no lugar alto para que brilhe. Assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, para que vejam e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus começa a dividir, a compartilhar os ensinamentos de Deus. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porfiai, batalhai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. Porém, quando chegamos neste capítulo 4 de Marcos, Jesus acaba de pregar, olha para os seus discípulos e diz: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Entrem no barco e passem este mar para o outro lado. Tem coisas do outro lado, tem novidades do outro lado, tem coisas novas do outro lado, tem experiências novas do outro lado. Do outro lado tem uma nova dimensão, do outro lado tem uma nova dimensão, do outro lado tem um novo querer, do outro lado tem uma nova revelação, do outro lado tem uma nova experiência, do outro lado tem uma nova vida, do outro lado tem uma nova experiência com Deus. Os discípulos não entendem. Aqui está bom, aqui ouvimos o Senhor, aqui desfrutamos do Senhor, aqui experimentamos milagres do Senhor. Qual a necessidade de ir para o outro lado? Aqui está bom, aqui é proveitoso, aqui é maravilhoso, aqui é sobrenatural, aqui tem milagre, aqui tem palavra. Mas do outro lado tem uma carência, do outro lado tem uma necessidade, do outro lado tem uma obra para ser feita, do outro lado tem vidas para serem alcançadas, do outro lado tem projetos para serem realizados. E se eu não ouvir e obedecer a ordem de Jesus, coisas ficarão pela metade. Eles ouvem, entram no barco e partem. E o texto é claro: sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passem para o outro lado. Não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, é um mandamento. Não é um pedido, é uma direção. Jesus está dizendo: o lado de cá é bom, mas do outro lado é melhor. O lado de cá tem coisa boa, mas do lado de lá tem coisa inédita. Do lado de cá tem milagre, mas do lado de lá eu quero salvar alguém. Mas tem que obedecer. Às vezes,
A vida com Deus nos leva ao perigo da rotina, acostumados com a mesma coisa, acostumados com o mesmo trabalhar, acostumados a ouvir Deus da mesma forma, acostumados a ir a Deus da mesma forma, acostumados a entrar e sair, e aquela mesma liturgia, é aquela mesma coisa, é aquela coisa monótona, e isto não pertence às coisas de Deus. Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de coisa nova, Deus não é Deus de repetição, Deus é Deus de sobrenatural. Então Jesus olha para eles e diz: eu preguei, já operei, mas agora eu estou ordenando, entra no barco e vai para o outro lado. Entra no barco e vai para o outro lado. Jesus está dizendo para eles: saiam da praia, parem de conhecer o mar pelo lado de fora, parem de contemplar as coisas de longe. Quem está na terra não consegue usufruir aquilo que as profundezas têm para oferecer. Para ter, tem que navegar. Passe, tome coragem, mude de atitude, mude de lado, mude de postura, mude o estilo de vida. E Jesus está falando isso com quem anda com Ele. Jesus está falando isso com quem passa 24 horas com Ele. Jesus está falando isso com quem foi chamado por Ele, recebeu o poder dEle, a autoridade dEle. E Jesus está dizendo: é hora de mudar a direção. Eles entram, e o texto segue: e deixando eles a multidão, levaram Jesus para dentro do barco. E deixando a multidão, levaram Jesus para dentro do barco. Isso aqui é por demais especial, porque enquanto Jesus está pregando, Ele está pregando para todos, mas quando Ele vai dar uma ordem, Ele vai para os seus discípulos. Multidão é multidão, discípulo é discípulo. Multidão é multidão, ovelha é ovelha. A multidão quer milagre, o discípulo quer intimidade. A multidão quer mover, o discípulo quer comunhão. A multidão quer só comer o pão multiplicado, mas o discípulo quer conhecer o pão vivo que desceu do céu. Então, para dar ordens, Jesus é discípulo. Então o que Jesus vai exigir do discípulo não é o mesmo da multidão, porque a multidão sabe o que ele faz, mas o discípulo sabe quem ele é. A multidão vê maravilhas, o discípulo conhece aquele que é maravilhoso. A multidão sabe o que ele faz, mas o discípulo está com ele 24 horas. Isso é intimidade. Jesus olha para quem tem intimidade e diz: entra no barco e atravessa. Eu não estou conseguindo ouvir Deus. Como está a sua intimidade? Eu não consigo ouvir Deus. Será que Deus não está falando ou meu ouvido que não está aberto? Porque Deus continua falando. A questão é: eu tenho sensibilidade para ouvir o que Ele quer falar? Ou só para mim só é suficiente aquilo que me agrada? Às vezes sua rotina de vida está boa para você, mas não está boa para Deus.
Às vezes o que você tem experimentado está bom para você, mas não está bom, e Jesus está dizendo: larga tudo que você está experimentando aqui, entra no barco e navega para outras águas. Nós estamos passando pelos momentos mais difíceis que a terra experimentou até hoje. E nós vemos a situação e prestamos atenção. Passaram momentos em que templos foram fechados. E muitos líderes conversam comigo de Josias. Eu pensei que quando as coisas voltassem a abrir, muitos crentes iam voltar com mais sede. Muitos crentes iam passar a valorizar mais o templo, a comunhão dos santos. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. Muita gente foi e não voltou mais. Esfriaram a tal ponto que não sentem mais saudade dos irmãos. Saudade do templo. Para ele estar aqui não faz mais sentido. Perderam a graça, perderam o amor, perderam a intimidade. Esta pandemia veio para revelar quem é quem. E realmente revelou quem é quem. Quem ama a Deus ficou mais fervoroso, mas quem estava em cima do muro acabou de descer para o lado que queria. Quem ama a Deus, essa pandemia não afastou ele não. Porque você tem que entender, se você adora a Deus só aqui dentro, não adianta. Culto para Deus não é só de 7h30 às 9h. Culto para Deus é quem tem fôlego, louve ao Senhor. Culto a Deus é todo momento que eu tenho intimidade com Ele. O culto do crente começa quando ele abre os olhos de manhã. Eu não posso esperar das 7h30 para adorar. Eu não posso vir para cá adorar, eu já tenho que vir adorando, e aqui junto com os meus irmãos, eu presto a Deus um culto coletivo, mas o meu culto individual é 24 horas, meu culto não termina com a bênção apostólica, eu saio do templo, mas eu não saio da presença. Eu saio das paredes, mas eu não saio da presença. Aí Jesus olha para eles e diz: entra no barco e navega. Deixa a multidão aí. Jesus está dizendo para nós: nem sempre multidão é sinônimo da minha presença. Nem sempre andar com muita gente significa que eu sou com você. A questão é: quantos que andam com você me amam da forma que você ama? Diz que ama Jesus, mas não tem coragem de entrar no barco e abandonar sua rotina de vida. Ama a Deus, enquanto Deus não pede para ele renunciar, porque nós revelamos o nosso amor a Deus, quando somos capazes de renunciar, coisa que amamos pelo bem maior. A multidão fica na praia, quem vai para o barco é os discípulos. Por quê? Quem está na praia só quer milagre, mas discípulo quer ter a presença dele perto. Não importa para onde ele mandar eu ir, o importante é, se ele está comigo eu vou. É melhor ir para a tempestade com ele, do que ficar na praia sem ele.
Os discípulos entram no barco e começam a travessia. Jesus está no barco, vai para a popa do barco, pega a almofada, deita e como homem ele dorme. E os discípulos navegam. Quando Deus nos dá uma ordem e nós obedecemos, observe, tudo começa bem. Tranquilidade, mar calmo, brisa suave, sol brilhando, céu azul. Eu estou na obediência a Deus. Jesus está no meu barco. Eu vou começar a navegar para onde Ele quer que eu vá. Então tudo começa bem. Jesus está do meu lado, o barco está tranquilo, meus companheiros do lado, o mar está calmo, o céu está aberto, o sol está brilhando, a brisa suave, eu vejo o horizonte, Jesus está comigo, a navegação começa maravilhosa. Mas eu preciso dizer algo dentro da Bíblia para você nesta noite. Não vai ficar assim por muito tempo. Não vai ficar tão calmo por muito tempo. De repente o cenário começa a mudar. O sol desaparece e aparecem nuvens densas. A claridade vai embora, a escuridão toma. Aquela brisa suave se transforma num vendaval, num pé de vento. Aquele barco navegando tranquilo começa a ficar chacoalhado. E eu começo a descobrir que obedecer a Deus nem sempre será uma vida de calmaria. Eu descubro que Jesus está dentro do meu barco, não significa que eu estou isento dos problemas. Ele está comigo, mas não vai impedir que o vento chegue. Ele está comigo, mas não vai impedir que as águas me chacoalhem. Por quê? Porque eu estou precisando ser chacoalhado mesmo. Deus permitiu a tempestade para me balançar, porque você estava muito estático na sua rotina. Muito confiante do seu eu. Aí Jesus está dizendo, eu deixo a tempestade vir para balançar você, para te acordar para uma nova experiência. Jesus está quietinho, dorme como homem na almofada. Dos 12 discípulos de Jesus, 4 são pescadores profissionais, acostumados com tempestades e acostumados àquela travessia do mar da Galileia. Então o que é que eles vão fazer? Somos peritos, acostumados com tempestade, então vamos usar a nossa experiência. E eles vão se equilibrando. Alguém está tirando água do barco, começa a entrar água no barco, alguém começa a tirar, alguém começa a equilibrar, vamos dividir, fica 6 do lado de lá, 6 do lado de cá, para ter equilíbrio no barco. Eles vão usando, mas a experiência deles não resolve o problema, a tempestade piora. As coisas começam a fugir do controle. É quando eu percebo que as minhas experiências de vida não são suficientes para me tirar dessa situação. Tudo que eu já experimentei não me dá autoridade para sair da situação, porque eu estou lidando com algo que fugiu do meu controle. Jesus está no barco, mas fugiu do meu controle. Jesus está no barco, mas eu fiz tudo o que deveria fazer,
e não resolveu nada. A tempestade está lá, a água está batendo no meu barco, e quando eu vejo que a minha experiência não resolve, o desespero chega. Porque quando eu não sei o que fazer, é demonstração que eu perdi o controle. Então eles olhando aquele cenário, e o que é que deixa eles mais inquietos? A tempestade está assolando, e Jesus está dormindo. Eles estão sofrendo, e Jesus está dormindo. O que é que acontece aqui? Eles entram em uma fase da vida do crente, que é dolorida, que é quando o crente entra no silêncio de Deus. Alguém aqui já experimentou o silêncio de Deus? É quando você ora e Deus não responde. É quando você fala com Ele, mas Ele não fala com você. Você quer ouvir até um não, e nem não de Deus tem. Deus simplesmente se cala, e você está no meio da tempestade. E você clama, Deus me socorre, e parece que o céu está de bronze. Você vem para cá, e Deus parece que fala com todo mundo, menos com você. A tempestade te batendo, e o silêncio de Deus dominando o ambiente. Deus não diz sim, Deus não diz não, Deus não diz espere, e Deus simplesmente se cala. Calado. E nós somos acostumados a ouvir Deus, nós somos acostumados a ouvir Deus responder, clamamos e Deus responde, e o silêncio de Deus nos incomoda, porque eu estou no meio de uma tempestade. O desespero bate, eles vão e acordam Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo o nosso sofrimento? Tem pessoas que pensam que pelo fato de Deus estar calado, significa que Deus o abandonou. Quem disse que Deus te abandonou? Quem disse que Deus te largou? Quem disse que Deus te deixou? Dá uma olhadinha e perceba que Ele continua dentro do teu barco. Só que Ele está calado. E aí cabe-nos uma pergunta: Deus precisa falar para agir? Deus precisa falar para operar? O silêncio de Deus nos trazem lições extraordinárias. A primeira, observe, em que lugar do barco Jesus está? Em que lugar do barco Jesus está? Qual é o lugar que Jesus está no barco? Jesus está na? Que lugar do barco que Jesus está? Onde? Onde? Diga, popa do barco. Só quem ficava na popa do barco era o capitão do barco. Só quem ficava na popa do barco era o responsável legal pelo barco. Então, olha onde Jesus vai dormir. Jesus vai dormir na posição de comando. Jesus vai repousar na posição de controle. Olha o que nas entrelinhas ele está dizendo para os discípulos: eu estou calado, mas eu estou no controle. Eu estou calado, mas o domínio está na minha mão. Eu estou calado, mas nada vai acontecer fora do meu controle. Está fora do seu controle, do meu não está. Eu continuo no governo, eu continuo no comando, eu continuo controlando e dominando. Eu estou calado, mas eu estou no governo.
Deus está em silêncio, mas está no governo. Ele não falou nada, mas a tua vida está no comando e no controle dele. Ele está na posição de comando. Por que Jesus foi para a popa do barco? A popa do barco é o lugar mais frágil da embarcação. A popa do barco, na atualidade, é onde se localiza o motor. Problema na popa do barco atinge todo o barco. Então, onde Jesus foi repousar, ele foi repousar no lugar mais frágil da embarcação. Olha como nosso Deus é lindo. Ele está dizendo esta noite para mim e para você: o lugar mais frágil da tua vida é onde eu quero entrar e fazer morada. O lugar mais frágil da tua existência é onde eu quero entrar e fazer morada. Onde tu não permite que ninguém entre, é onde eu quero entrar. Onde tu não permite que ninguém toque, é onde eu quero tocar. Eu quero entrar onde é frágil e dali ministrar bonança na tua vida. Os discípulos acordam Jesus. Só que quando Jesus acorda, Jesus não acorda perguntando o que está acontecendo. Jesus não acorda perguntando o que está vendo. Jesus já desperta, liberando uma palavra de ordem. Ele está dizendo para nós: eu estou em silêncio, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo com você. Eu não perco um detalhe da tua vida. Eu não perco uma situação que acontece. Calma. E despertando ele, ou seja, e ele se levantou para agir. E repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Se coloque de pé, por favor. 9:05, a hora foi embora. Escute-me para que em rápidas palavras eu conclua tudo aqui, por favor. Quando Jesus desperta, Jesus olha para o vento e diz: vento, eu te repreendo. E mar, cala-te. Olha como Jesus é extraordinário. Quando Jesus quer resolver um problema, ele vai na raiz do problema. Porque não existe tempestade no mar sem vento. Toda tempestade no mar é provocada por vento. Então Jesus desperta e diz: vento, eu te repreendo. Ou seja, ele vai agir na raiz do problema. Quer que ele resolva? Ele vai resolver, mas ele vai na raiz. Ele vai colocar o dedo na tua ferida. Ele vai tocar onde tu não quer que ele toque. Quer que Deus resolva? Ele vai resolver, mas ele vai tirar do lugar o que tu não deixa. Ele vai tocar onde tu não quer que toque. Se é para ele resolver, ele vai resolver do jeito dele, não do teu. É do jeito dele. É do jeito dele. Olha o que Jesus disse. Jesus repreende. Por que Jesus repreende? Porque a origem daquele vento não era natural. Escute. A origem daquela tempestade não era natural. Qual é a prova bíblica? Que não era natural. Jesus, quando pede para os discípulos entrarem no barco e atravessar, Jesus, que é onipresente e onisciente, já sabia o que estava do outro lado. O que é que estava do outro lado? Gadara. Quem morava em Gadara, em especial,
um homem chamado de endemoniado gadareno, que tinha no seu corpo uma legião de demônios. Um homem que andava noite e dia, se cortava com pedras, dormia em sepulcros, se alimentava de cadáver. Grilhões não conseguia prendê-lo. Ele destruiu a economia de Gadara, que sobrevivia do turismo. Aquele território passou a ser dominado por demônios através daquele homem. Quando Jesus está pregando cá, os olhos espirituais dele estão do lado de lá. Eu prego aqui, quando terminar aqui, eu vou para uma obra de libertação lá, porque lá tem um território dominado por demônios, que eu preciso conquistar de volta para o meu Pai. Entrem no barco e atravessem. Quando eles entram no barco com Jesus e atravessam, a legião de demônios que está no endemoniado do lado de cá, sabe que se Jesus chegar lá, eles vão perder o território. Eles vão ter que ir embora, porque onde Jesus chega, as trevas têm que serem dissipadas. Então o que é que eles fazem? Ele não pode chegar aqui. Vamos tentar afundar o barco dele lá. Quando Jesus identifica que a origem da tempestade é maligna, Jesus repreende, e repreendeu. É palavra utilizada para ações espirituais contra poderes malignos. Repreende o maligno. E ao mar, aquieta-te. E a Bíblia diz, e seguiu uma grande bonança. A viagem segue. Quando eles chegam do outro lado, o endemoniado vem de lá do sepulcro até os pés dele. Se ajoelha e diz, os demônios na boca dele. Entre 3 e 6 mil demônios existiam dentro daquele homem. A legião era uma divisão dos soldados romanos, que era equivalente de 3 a 6 mil soldados. Era uma divisão chamada de legião. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Era tanto demônio que entrou em 2.000 porcos. Então o que é que eu quero que você entenda com esta palavra nesta noite? A tempestade que você está enfrentando é porque se você passar por ela, vencer esta tempestade e chegar do outro lado, alguém vai ser liberto lá do outro lado. Só que quem está dominando ele lá do outro lado, não quer que você chegue. E você não está entendendo, porque suas experiências de vida não resolvem. Porque você está lutando contra algo espiritual. Quer afundar você, porque sabe que se você chegar, alguém vai ser liberto lá do outro lado. Só que eu concluo aqui dizendo, sabe qual é a certeza que você vai chegar? Sabe qual é a certeza que você não vai naufragar? Sabe qual é a certeza que você não vai afundar? A certeza é o que Jesus falou lá no começo. Passemos para o outro, passemos para o outro, passemos para o outro. Olha a expressão de Jesus,
passemos. Quando Jesus libera esta palavra, a primeira coisa Jesus está dizendo: não se preocupe, vocês não irão sozinhos, eu vou com vocês. Segunda coisa, eu dou garantia que vocês vão chegar do outro lado. Jesus não disse assim, ó, dependendo do que aconteça, a gente não passa. Não, Ele dá certeza, passemos, já está decretado que você vai passar. Já está decretado que você vai vencer. Já está decretado que a vitória vai chegar. E Ele vai com você para garantir a vitória. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te glorificamos pela Tua palavra. A Tua palavra é excelente, Senhor. Eu tenho certeza que os Teus filhos absorveram a Tua palavra. Nós estamos no meio de uma tempestade, mas depois da tempestade o Senhor vai gerar libertação. Tem alguém que vai ser liberto das garras de demônios, e essa tempestade vai passar, a bonança vai chegar, e a vitória vai ser alcançada. Deus, continua conosco. Fica com a Tua igreja, faça-se presente em nosso barco, em nome do Teu amado Filho, Jesus. Amém.